de Comunicação, Casper Líbero, coordenador da Rede Livre de Compartilhamento da Cultura Digital, foi presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e coordenador técnico de implementação do software livre no governo federal, entre os anos 2003 e 2005. Coordenou o governo eletrônico da Prefeitura Municipal de São Paulo no período de 2002 e 2003, quando implantou o programa de telecentros das regiões de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano Negativo da capital paulista. Autor de inúmeras publicações, entre elas Exclusão Digital, A Miséria na Era da Informação e Software Livre, a luta pela liberdade do conhecimento. Integrou o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Com vocês, Sérgio Amadeu com a palestra Open Spectrum. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de colocar algumas ideias sobre o que a gente tem chamado de Commons Communication. E eu vou procurar colocar que um elemento que nasce aí, a ideia de compartilhamento, que nasce do movimento do software livre, ele avança para várias áreas da produção cultural e atinge hoje a questão das telecomunicações. E exatamente para atingir essa área de telecomunicações, ele vai permitir uma democratização muito maior, uma desconcentração do que a gente tem visto, tem chamado de poder comunicacional. E essa desconcentração do poder comunicacional, ele também pode permitir uma elevação da diversidade cultural. Uma diversidade cultural que é fundamental no nosso país e para aqueles que produzem bens culturais, manifestações artísticas e produzem tecnologia. Então, eu vou procurar rapidamente mostrar como o software livre, que tem no Linux e na sua composição extremamente complexa, que hoje já envolve mais de 150 mil desenvolvedores do núcleo do seu sistema operacional, como é que esse tipo de desenvolvimento colaborativo, junto com a ideia de transformar o espectro radioelétrico em algo que seja comum e não que seja apropriado privadamente, mais as possibilidades de comunicação sem infraestrutura de telecomunicações, pode fazer com que a gente avance mais ainda na produção de conteúdos culturais e tecnológicos. Antes, eu queria fazer um alerta. Eu vou ser bastante rápido, mas eu queria, para quem conhece, tudo bem, mas eu acho que pode ter pessoas que não estejam sabendo dos riscos que nós estamos correndo hoje. Existe um movimento nos Estados Unidos chamado Save the Internet. Esse movimento, ele surgiu no início desse ano, exatamente contra um lobby que se instalou no Congresso norte-americano para poder quebrar um dos princípios básicos da internet até hoje, um dos princípios básicos que tem feito, na verdade, a internet funcionar e muitas pessoas utilizarem a internet como um espaço de liberdade de fluxos. As operadoras de telefonia, principalmente as operadoras de telecom dos Estados Unidos, estão querendo quebrar uma das regras do funcionamento da internet. Que regra eu tenho que eu estou afirmando? Nenhum pacote de informações que transita pela rede, portanto datagrama, que trafega por essa rede, pode ter um tratamento diferenciado. O que isso significa? Toda a comunicação mediada por computador, que usa o protocolo TCP/IP, ele usa esse protocolo, simplificadamente, ele quebra todas as informações e dados que vão transitar pela rede num conjunto de pacotes. Que tem regras de empacotamento.
E esses pacotes, que nada mais são que um conjunto de bits, seguem o endereço IP. Tem um endereço IP que partiu, um endereço IP que vai chegar. Agora, se esse datagrama, esse conjunto de bits, se ele vai importar pedaços de um e-mail, de uma página web, de uma comunicação de voz, de uma imagem em movimento, isso não era até então problema da infraestrutura. Aliás, a regra era: todos os pacotes são iguais, independente de sua origem, destino, conteúdo informacional que transporta. Ou seja, dito de outra forma, as camadas da internet, a camada física que as operadoras controlam, não interfere na camada de rede, que não interfere na camada de transporte, que não interfere na camada de aplicação. O que está acontecendo agora nos Estados Unidos com a proposta das operadoras, a AT&T, a Verizon, a Comcast e a Time Warner? O que eles querem? Eles querem ser os gatekeepers, eles querem ser os controladores de acesso da internet, decidindo, portanto, que pacotes serão mais rápidos, que pacotes serão mais lentos. Que IPs terão pacotes mais rápidos, que IPs terão pacotes mais lentos. Ou seja, eles estão querendo quebrar uma regra que os americanos chamam de neutralidade da rede. Eu não gosto dessa palavra porque eu acho que a internet não é neutra. Ela foi montada por um conjunto de práticas onde o pensamento hacker foi fundamental, e por isso tem essa ideia de que tem que ter liberdade nos pacotes. Não importa quem mandou o pacote, qual a aplicação que ele servirá, qual a porta lógica que ele vai entrar no servidor. O que os caras estão querendo fazer, por que eles estão querendo fazer isso, as operadoras? As operadoras de telefonia querem usar o eufemismo, querem mexer nos pacotes da rede e precificar diferenciadamente e fazer pacotes mais lentos, porque elas querem conter o desenvolvimento tecnológico e o compartilhamento, porque elas estão perdendo dinheiro principalmente com voz sobre IP, e o que elas querem fazer? Poder olhar o pacote, descobrir se aquele pacote é de voz sobre IP e torná-lo mais lento, e inviabilizar efetivamente Skype, Asterix, voz sobre IP e tudo que não seja feito com um acordo comercial com eles. A petição nos Estados Unidos já tem mais de 1 milhão de assinaturas, e você pode botar um selo no seu site, Save the Internet. A campanha é www.savetheinternet.com, e eu queria dizer como isso é sério com quatro exemplos, 3 nos Estados Unidos. Em 2004, um provedor da Carolina do Norte impediu que os seus usuários da DSL de banda larga pudessem utilizar os serviços de voz sobre IP, webphone, de seus concorrentes. Ou seja, ao olhar o pacote, quem controla a infraestrutura controla a rede. Nós não podemos permitir que tenha esse tipo de alteração na condução da internet. Em 2005, a Telus, que é a gigante canadense de telefonia, bloqueou a visita dos internautas ao site da União de Trabalhadores de Telecomunicações durante a campanha salarial. Então eles já estão usando o poder de controle da malha de infraestrutura para interferir no fluxo de conteúdo. E em abril desse ano, a All Time Warner bloqueou todos os e-mails que mencionavam o nome de AOL, organização que fazia uma campanha contra as formas de cobrança daquela empresa. Ora, você fala, mas isso é lá nos Estados Unidos. Não, eu queria dar um exemplo que o Carlos Afonso, do Comitê Gestor da Internet do Brasil, denunciou recentemente. A Brasil Telecom bloqueou o tráfego em seus circuitos dos datagramas que portavam voz sobre IP, proveniente de outras empresas de serviços como a Skype, por exemplo. O bloqueio foi suspenso após denúncia dos usuários por determinação da Anatel.